vamos falar um pouquinho sobre os assuntos do livro que nós vamos começar a pesquisar agora, tá? Então, dentro dessa aula vão ter 3 assuntos, porque são assuntos bem gostosos de fazer e todos eles têm a ver com produção de texto e não com gramática, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente está vendo o que é uma crônica. A crônica é um gênero textual. A gente já viu o gênero textual aqui, então a gente tem gênero jornalístico, que a gente ainda não estudou, depois a gente tem gêneros literários e a gente tem o gênero de poemas. Então, o que a gente está vendo aqui é a crônica, que está dentro do gênero literário, junto com conto, junto com romance, junto com novela, junto com quadrinho, são todos gêneros literários. Então, vamos ver esse. A crônica é um gênero textual, então ele é escrito em texto, por isso que ele é textual, típicos do século XIX, XX e XXI e são normalmente encontrados em jornal e revista. O que isso já diz para vocês? Que a crônica é um texto curto, tá? A gente já viu crônica também, a gente só está dando uma repaginada, a gente vai ver as características. O fator principal que define a crônica é a sua temática. Crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano das cidades ou da zona rural, não só das cidades. O que é cotidiano? Dia a dia. Então, você pode fazer uma crônica sobre está terminando a bateria do seu celular e vai ser um texto que pode ser, tem alguns tipos, a gente vai ver aqui, mas vai então ser um texto rápido, informativo, dinâmico, que você lê você parou ali, sentou e leu, você não vai voltar naquele texto, porque ele é muito curto, muito rápido, ele é gostoso de ler, tá? Então, cotidiano, problemas, assuntos, coisas do dia a dia. Para você fazer isso, você tem que ser muito esperto, você tem que perceber as coisas. O bom cronista é aquele que narra situações banais, situações comuns, gente, banal é comum, sobre uma ótica particular e criativa. Por exemplo, eu tinha uma brincadeira com uma amiga minha que a gente ficava falando as frases que a mãe sempre fala pra gente. Na volta a gente compra, tira o pé do sofá. Então, um cronista, ele vê uma coisa dessas, uma fala de uma mãe, vê que todas as mães têm a mesma fala e consegue fazer um texto sobre isso. É comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor, muito comum, por isso que é tão gostoso de ler, a gente vai ver alguns, tá? A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. A leveza da linguagem é típica do gênero. A gente vai ver lá mais para frente, nesse mesma aula, o que é coloquial. Mas o que é coloquial? É uma fala do dia a dia, não é aquela fala muito perfeita, em que a pessoa tem todo o cuidado. Ela é uma fala mais do jeito que a gente fala no dia a dia, tá? Normalmente as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs. Depois a gente tem livros de crônicas. O que são os livros de crônicas? É um livro com várias crônicas, porque eles são textos curtos. Amo. Tipos de crônica: narrativa, jornalística e humorística. Uma crônica narrativa vai contar uma história que tem que ser curta, tá? Ela pode ser jornalística, falando de um assunto que está acontecendo agora. Uma crônica falando, por exemplo, sobre o vírus ou sobre como a gente está trabalhando com isso na escola. E uma crônica humorística. Geralmente é essas que são as mais famosas. Só que ainda, quando você pega um texto, uma situação do dia a dia e transforma ela numa coisa engraçada de se ler, tá? Como fazer uma crônica? Isso é muito legal, tava lá. Gente, toda vez agora que eu for passar o vídeo para vocês, eu vou passar um texto junto. No texto vai ter mais coisas. Então, por exemplo, essas características, os tipos de crônica, lá no texto vai estar mais bem explicado, tá? Porque aí vocês podem ler e consultar. Mas por aqui já dá para ver bastante. Para fazer uma crônica, você tem que ser um observador da sociedade, usar uma linguagem leve do dia a dia, sem erros de gramática, sem erros de língua portuguesa, mas uma linguagem que você consegue chegar na pessoa com quem você está lendo. Você não precisa usar palavras difíceis, nem construções difíceis, você pode falar de uma maneira leve, tranquila, tá? Aí a gente tem o segundo tema de hoje, que tá para vocês, está tudo junto, tá, gente? Nas páginas 80 até 80 e pouco, isso está no 87. Então, tudo isso está da página 84 até 80 até a 90, tá? Que é o que vocês vão fazer de exercício nesses próximos dias. O que é um argumento ou uma argumentação? Lá tem diferente, tá? O argumento, ó, vamos ver no texto. O argumento é um recurso utilizado para justificar uma afirmação ou convencer alguém de fazer alguma coisa. Então, você usa um argumento, que é uma ideia, para fazer com que a pessoa mude de opinião ou faça alguma coisa. Uma argumentação pode aparecer em diferentes gêneros orais ou escritos, tá? As pessoas podem defender ideias em debates, num artigo de opinião, em uma conversação espontânea. O que acontece com a gente? Vamos lá. Lá na escola, vocês falavam assim para mim: ai, professora, mas o professor fulano nunca deixa a gente beber água. X.
Aí, o que eu ia falar para vocês? Convençam o professor de deixar vocês beberem água. Como que vocês iam convencer? Vocês iam falar assim, não, professor, a gente se comporta na aula, tira notas boas, a gente vai melhorar e não sei o quê. Você está argumentando com o seu professor, tentando convencer ele a deixar vocês saírem, entenderam? Então, é isso. Então, o argumento é o assunto, é o que você usa, e a argumentação é como você usa isso a seu favor, tá? Tipo de argumentação, de raciocínio lógico, de citação e comprovação. Também vão estar para vocês lá no texto escrito. Mas o que é uma argumentação por raciocínio lógico? Você chega até aquela conclusão por lógica. Então, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo aqui. Você precisa usar luzes na sua bicicleta se você for sair à noite. Por quê? À noite, as pessoas podem não ver a bicicleta. Se a pessoa não vê a bicicleta, você pode ser atropelado. Se você for atropelado, você pode morrer. O que você queria convencer a pessoa? Colocar luzes na bicicleta dela à noite. Que argumento que você usou de que você vai estar escuro e não vou ver? Isso é raciocínio lógico, ok? Por citação, você vai pegar alguém que já falou aquela coisa e você vai reproduzir. Citação é você reproduzir o que alguém falou. E aí você vai pegar alguma coisa que alguém disse e você vai colar lá. Essa aí às vezes não dá muito certo, porque às vezes a pessoa que citou já faz muito tempo, então aquilo não faz mais sentido, ou ela estava errada. Mas a gente usa muito isso em trabalhos, vocês vão usar isso para fazer redação. Você vai pegar o pensamento de alguém, combinar com o seu e tentar convencer a pessoa a partir desse pensamento, ok? E o por comprovação. Você saiu de bicicleta, você foi atropelado. E agora você fala para as pessoas usarem a luzinha. Nesse caso, você está falando assim, ó, já aconteceu comigo, está comprovado. Faça o que eu estou falando porque eu sei do que eu estou falando, ok? Também tem um textinho lá. E o último texto é variação linguística. A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre na diversificação de sistemas de língua. Vamos pular tudo isso aqui, vamos passar para essa parte aqui, ó. Línguas possuem características de serem dinâmicas e sensíveis, fatores como região geográfica, sexo, idade, classe social e grau de formalidade, tá? Vamos lá, gente. Por que é tão importante? Isso é uma aula que eu ia adorar dar para vocês pessoalmente, mas a gente pode discutir ela na nossa aula online. Uma variação linguística, ela vai falar sobre a maneira como certa pessoa fala em certo grupo. Tá? Então vamos pensar que você está na sua casa com a sua família. Você vai falar de um jeito. Você está dentro da escola, você pode falar de um jeito um pouquinho diferente, tá? Isso é uma variação, ó, variou, a língua variou, tá? Por que a gente tem aqui região geográfica? Porque eu falo porta, lá no Rio de Janeiro eles falam porta, e lá em São Paulo eles falam porta, tá? Isso já é um tipo de variação, mas não é só isso. O ritmo com que a pessoa vai falar, por exemplo, mineiro falar bem assim, termina as letras quando ele fala as coisas. Isso é uma variação linguística, a maneira como ele fala. As palavras que ele vai usar, por exemplo, a gente fala mandioca. Tem lugares no país que as pessoas falam aipim. A gente fala abóbora. Tem lugar no país que a pessoa fala jerimum. A gente fala mexerica. Tem lugar no Brasil que se fala pergamota. São variações linguísticas, geográficas. Por quê? Porque elas são de lugares diferentes do mesmo país, tá? De sexo, ou seja, de gênero. Os homens falam mais palavrão que as mulheres, por exemplo. As mulheres falam mais rápido que os homens, por exemplo. São variações linguísticas, tá? De idade, eu falo de um jeito, vocês que são jovens falam do outro, tá? De classe social, esse eu gosto muito, porque uma pessoa que tem uma classe social diferente da outra vai falar de maneira diferente. Por exemplo, quem mora na quebrada vai usar algumas gírias, algumas coisas que eu não conheço, porque eu já sou uma pessoa que não vive essa realidade. Então as pessoas, tem um comediante muito legal que ele fala, ele é um comediante da quebrada, ele fala para as pessoas da quebrada e eu não entendo quase nada que ele fala. Mas quem mora nessa situação sabe, é uma variação linguística que eu acho muito legal. E um grau de formalidade. Por exemplo, vocês vão chegar no amigo de vocês e falar um monte de bobagem do jeito que vocês querem. Vocês não vão falar do mesmo jeito comigo. Vocês podem perceber, quando vocês vão falar comigo, vocês já mudam até o tom de voz, porque vocês estão variando a língua de vocês para falar com alguém numa situação mais formal. Eu não sou amiga de vocês, eu sou professora, então vocês falam comigo com um respeito diferente. Olha essa parte de baixo. É importante observar que toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas. Toda variação linguística está correta, está adequada no sentido de que ela consegue passar a comunicação. Então, se uma pessoa fala, nós estava esperando o busão passar,
não está errado, porque a gente consegue perceber que ela falou, nós estávamos esperando o ônibus passar. Eu falo nós estávamos. Só se eu for falar com alguém que tem um grau de formalidade maior que o meu. Geralmente fala nós estava, que não é bonito, né? Mas quando eu falo nós estava e etc., eu estou conseguindo passar o que eu quero dizer. Então, qual que é a função da língua? É ela fazer você se comunicar. A função da língua não é ela ser linda e maravilhosa o tempo inteiro. Então, quando vocês julgam alguém porque a pessoa tem sotaque, fala errado, etc., vocês estão cometendo um preconceito. Esse preconceito se chama preconceito linguístico. Isso não deve existir na sala de aula, tá? Eu, como professora de português, posso corrigir vocês a hora que eu quiser. Tá? Porque eu sei que eu estou falando como professora. Se eu encontrar com vocês na rua, eu já não posso corrigir vocês, porque aí eu estou cometendo preconceito linguístico, tá bom? E a gente vai aprender só uma variação, que é a variação estilística, que tem a linguagem formal, a informal e a gíria. O que é a linguagem formal? É a linguagem usada em comunicações formais, como uma palestra, um congresso, uma reunião empresarial. Eu não vou chegar na reunião lá com um monte de empresários chique e falar, e aí, galera, beleza? E vou sentar. Eu vou falar, boa tarde, como vão vocês? Então, eu estou usando uma linguagem formal. O que é a linguagem formal? É aquela que a gente usa com os nossos amigos, com a nossa família. É uma linguagem coloquial, que a gente viu lá na frente, é uma linguagem leve. E aí, beleza? Linguagem informal. Beleza, cara? Beleza. E gíria? Gíria vocês já sabem o que é. Só que a gíria tem uma coisa interessante. Aquele pessoal que eu falei para vocês da quebrada, por exemplo, eles usam gírias. São palavras específicas daquele grupo. Então, existem gírias dos skatistas, dos surfistas, do pessoal que mora nas comunidades, do rapper, etc. Dos gays, tem as palavras que eles usam que só eles sabem. Dos blogueiros, hoje em dia. E aí a gente tem jargão. Jargão é diferente de gíria porque ele é usado em meios profissionais. Também são palavras que são daquele meio, só que elas não são gírias. Elas são palavras que são utilizadas por aqueles profissionais. Então, por exemplo, médicos, advogados, professores, pessoas de marketing, pessoas de business, né, de administração. Cada um desses, a gente chama isso de guarda-chuva, né, de umbrella. Cada um, por quê? Porque uma umbrella cobre um grupo. Todo mundo desse grupo fala de uma maneira que eles podem se entender. E se eu entrar num grupo de médicos, por exemplo, eles podem falar palavras que eu não vou entender. Isso não são gírias, são jargões, tá? E a linguagem formal e informal, então é isso. Vou passar o PDF para vocês também. E a partir daí vocês vão fazer as lições das próximas páginas, que vão ser até o final dessa semana, tá bom? Tchau, tchau.